Sejam bem-vindos ao canal A Leitura. A Vida é um Livro. O meu nome é Margarete Bruno, sou jornalista e escritora, autora do livro Dudu e o Dente de Leite, Fragmentos, Palavras no Silêncio da Noite e Lila, a nuvenzinha que descobriu a alegria de chover. O canal A Leitura é voltado para a literatura. Aqui você encontra resenhas, leituras, reflexões e podcast. E hoje é dia de Pode Ouvir Histórias e Livros. Estamos aqui com o escritor Matheus. Seja bem-vindo, Matheus. Margarete, muito obrigado por me receber aqui, estou muito feliz. Matheus é graduado em Filosofia pela PUC Campinas e professor de inglês. Como escritor, tem 6 livros publicados: Uma Tragédia de Solidão, Compartilhe a Sentença de Morte, Gladiador Jack, O Quinhão da Esperança, A Pérola no Mar da Alma, A Neve e a Flor. Matheus, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao programa. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, como filósofo, chegou à decisão de escrever livros. Bom, Margarete, na verdade eu tive a ideia de escrever um romance quando estava no penúltimo ano da faculdade, assim, né? Eu estava prestes a terminar a faculdade, estava fazendo TCC e falei, quando eu terminar esse TCC, eu vou escrever o primeiro romance de ficção. Tive essa ideia porque o pessoal já falava que eu escrevia bem, desde o colegial eu já escutava, né, no ensino médio, já me falava que eu escrevia bem, o professor de redação também falou que eu escrevia bem. E somado a isso, como eu não tinha certeza do que eu ia fazer com o término da graduação, eu pensei, não seria uma má ideia escrever um livro, escrever um romance, né? E também sempre fui fã de filmes, séries não eram tão populares na época ainda, né? Mas filmes e livros, claro, né? Romance, leitura de ficção, eu era um ávido consumidor de ficção. Ah, que legal. Uhum. Então, foi assim que eu tive a ideia de escrever o primeiro livro, isso lá em 2012, finalzinho de 2012. Então, o primeiro livro foi um romance? Todos foram. Todos são romances? Todos foram. Então, eu vou querer saber um pouquinho aí do Tragédia de Solidão. Do que se trata o primeiro? Porque foi em 2015 esse primeiro livro. Foi lançado em 2015, tive a ideia em 2012, escrevi, levei 2013 e 2014 para terminar e revisar. E em 2015 que eu cacei as editoras, né? E acabei encontrando a Talentos da Literatura Brasileira, que era um selo da Novo Século na época. E Uma Tragédia de Solidão reflete bastante os interesses que eu tinha na época, né? Os interesses e a visão de mundo também que eu tinha na época, né? Uma Tragédia de Solidão se passa num presídio norte-americano, né? Se passa num presídio da Califórnia. E é bem influenciada pelas séries que eu consumia na época, aquele Oz, né? Sim, conheço. A HBO Oz, Prison Break também, né? Prison Break estava em voga, né? Na verdade, esteve em voga antes, eu assisti todas as temporadas até chegar lá. E reflete muito o conhecimento que eu tinha também sobre o sistema penitenciário americano. Sim. Então, era uma história mais forte, assim, era um clima mais sombrio, o tipo de literatura que eu produzia naquela época, foi a primeira literatura que eu produzi, era um clima mais sombrio, mais brutal, assim, era uma história mais forte e seguiu nessa linha, né? Foi a primeira coisa que eu entreguei para o mundo, sim, por assim dizer, né? Mas fluiu, importante dizer que fluiu, né? É interessante a sua primeira experiência como escritor, escrevendo um romance, na verdade escrevendo qualquer coisa, né? Quando você escreve, você traz aquilo que você já tem, a sua bagagem dentro de si, você expõe ao mundo, né? A sua assinatura, tem uma história ali envolvida. Sim. Então foi interessante ver, conforme fui escrevendo o romance, como ideias foram brotando a partir da bagagem que eu tinha na época, né? Que legal. E o Compartilhe a Sentença faz parte também? Do mesmo tema? Os meus 4 primeiros romances, pode dizer que eles seguiram mais essa linha, assim, policial. Seria categorizada como policial.
A Compartilha a Sentença de Morte se passa... É brasileiro, se passa no Brasil. E mexia muito com os fenômenos da época que envolviam fenômenos midiáticos de linchamento por parte da população, né? Até hoje se compartilha, assim, Instagram, grupos de WhatsApp, mas naquela época se compartilhava muito linchamentos via Facebook e WhatsApp, né? E tinha sido por volta daquela mesma época em que uma mulher tinha sido linchada no Guarujá, em 2014, por conta dos populares acharem que se tratava de uma bruxa, né? Uma bruxa, que ela foi linchada, foi morta, né? Foi morta injustamente, tudo, né? E eu trabalhei um pouco com essa ideia. Se trata os desdobramentos, Compartilha a Sentença de Morte, se trata dos desdobramentos que acontecem após um linchamento, né? Um linchamento de uma pessoa inocente. E Gladiador Jack veio depois, também se passa no Brasil, mas assim como Uma Tragédia de Solidão se aprofundar no sistema penitenciário americano, o Gladiador Jack se passa do sistema penitenciário brasileiro. Para ser mais preciso, o sistema penitenciário paulista. Sim. O primeiro livro você teve como base, mais ou menos aí para inspiração. Então são séries, né? Sim. Policial, mais ou menos. Séries policiais, documentários também. E já o Compartilha a Sentença teve como um pano de fundo aí, como inspiração, a história dessa vítima, né? Da população. Sim, história mais midiática. E o Gladiador Jack, você entende? O Gladiador Jack também... Roteiro policial, mais ou menos. Roteiro policial, sim, se passa num presídio, leituras documentais mesmo, que eu fiz na época também, sim. E o Quinhão da Esperança, né? Em 2018. O Quinhão da Esperança já começa a fazer uma transição. Porque ainda adota o tema policial, só que ele se passa num contexto histórico do século XIX. Na época do... os Estados Unidos no século XIX, né? Então, eu meio que viajei por lá, foi um dos mais divertidos de escrever, porque eu meio que viajo pelos Estados Unidos no século XIX, começo em Nova York, abordo as gangues irlandesas que haviam na época, né? Tem uma base... O filme Gangues Nova York, que também foi inspirado num livro, também tem esse livro, o livro do Herbert Asper, As Gangues Nova York, né? E vários documentários, uma pesquisa extensa, assim, sobre os Estados Unidos no século XIX. Mas por que eu falo que a transição não é só pelo fato de ser histórico? Ainda traz muitos resquícios dos anteriores, né? Ainda é um tema policial. Temática da violência urbana. Sim. Posso dizer que a temática da violência urbana foi o que mais acompanhou nesses primeiros trabalhos. Mas no Quinhão da Esperança não apenas é a transição do policial para o histórico, ou um policial histórico que existe mesmo, mas eu começo a mudar meu estilo de escrita. Meu estilo de escrita começa a se tornar mais descritivo, e percebo isso. Inclusive é até mais divertido escrever dessa maneira, sendo mais... Uma liberdade, né? Sim, porque a escrita fica mais fluida. Sim. Você começar a sentir esse prazer de levar o leitor para aquele ambiente, para aquele cenário. Isso é um prazer novo, assim, que eu descobri. Eu vejo também que os temas, né, dos seus livros, né, você fala sobre solidão, né, tem morte, esperança, né, eu queria saber, assim, você, como filósofo, você leva um pouco também desse seu olhar para o livro, como funciona isso na sua escrita? Eu devo dizer que eu passei por uma nova fase literária agora, depois dos 4 primeiros. Os meus 2 últimos aqui, né? Tipo a Pérola no Bar da Alma. Aqui. Tá. Obrigado. Aqui. Pode-se ver até pelo título e pela capa, que já é outro tipo de literatura, que segue A Neve e a Flor também. Foi uma mudança de estilo de literatura e que agora eu posso dizer que inclusive me aproximou mais da filosofia, da própria filosofia até, né?
Os antigos, eu posso dizer que poderia ter sim um resquício de filosofia ali no meio, algumas reflexões próprias minhas, assim. Não vou dizer que estavam totalmente isentos de reflexões próprias, de visões de mundo próprias. Sim. Mas quando eu decidi que ia escrever A Pérola no Mar da Alma, eu decidi que escreveria algo totalmente diferente do que eu tinha feito até então. Os primeiros, né, até o Oceano da Esperança, eu decidi que agora eu chamaria a atenção do leitor por outro motivo, por outro viés. Eu navegaria por outro viés agora, e seria um viés mais reflexivo, um viés mais, não vou dizer artístico, porque todos foram arte, mas um viés mais sensível mesmo, assim, que falasse mais a sensibilidade de quem estivesse lendo, né? Porque de fato os primeiros livros não foram feitos para pessoas sensíveis. Sim. Não foram. Mas esses aqui, realmente quem lê os novos e lê os antigos fala que foi outra pessoa que escreveu, porque foi um outro estilo mesmo. Quais foram as suas influências aí na literatura? Eu tive várias, tive muitas, difícil falar de uma só. Se for falar de influências, eu acho que é bom voltar lá atrás, porque na minha opinião, antes de sermos bons escritores, temos que ser bons leitores. Sim. Então, o livro que formou a minha leitura, e da minha leitura, a forma como eu leio, né, como interpreto as cenas na minha cabeça, foi Harry Potter, porque formou uma geração de leitores, fora que como na época já tinha cinema, já tinham saído os filmes no cinema, tudo, enquanto você lê para depois ir assistir a versão cinematográfica, você já forma uma cena na sua cabeça. E isso formou meu estilo de leitura e posteriormente escrita mais cinematográfica. Mas depois de Harry Potter progredir, por exemplo, a Dan Brown, o Código da Vinci, né? No Anjos e Demônios. Lembrei muito do Anjos e Demônios recentemente, porque estamos tendo conclave e tudo, né? Sim. Fortaleza Digital. O cenário está favorecendo. O cenário favorece, né? A Fortaleza Digital também li dele. E comecei esses livros que eu li no começo da minha adolescência, né? Que formaram muito da minha leitura. Depois comecei a consumir outros livros, li aquele Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, que depois se tornou filme pelo Stanley Kubrick, né? Li um autor britânico que eu gosto bastante de ficção histórica, Connie Gooden, autor da série O Imperador, né? Da Vida de Júlio César. Outro autor britânico muito bom, que eu gosto do estilo de escrita dele, Bernard Cornwell. Sim. Autor de ficção histórica, né, que escreveu as Crônicas de Arthur, as Crônicas Saxônicas, que inclusive virou série, né? Para quem quiser saber qual que é a série que ele inspirou, é O Último Reino, que está na Netflix, foi baseada na série desse autor. Eiji Yoshikawa, autor de Musashi, né, o romance Musashi, né, a vida do samurai Musashi, né? Originalmente 2 volumes imensos, mais de 1000 páginas cada volume. Olha. Que hoje em dia, para quem for procurar, está dividido em 4 livros menores, né? Fica mais comercial, uma série de 4 livros do que 2 volumes imensos, né? Quem vê assusta. Mas o Eiji Yoshikawa e seu livro Musashi influenciaram muito a Pérola no Mar da Alma, né? Influenciaram bastante. Assim. Então Eiji Yoshikawa eu colocaria como uma influência literária importantíssima. Vamos ver, foram muitos. Bernard Cornwell. Joe Abercrombie, autor de ficção fantástica. Eu li 2 trilogias dele maravilhosas, assim, Ficção fantástica eu gosto também. Sim, muito bom, né? Porque é tipo uma ficção histórica, mas o autor constrói o próprio universo ali, né? Isso que é muito legal, né? Um deles foi, uma dessas trilogias foi A Primeira Lei, né? que foram traduzidos no Brasil, os 3 livros, Poder da Espada, Antes da Forca e Duelos dos Reis. Isso. Os personagens eram muito carismáticos, assim, né?
inclusive os críticos disseram, né, que um dos personagens do livro, Sand Danglokta, é o melhor personagem de ficção histórica desde o Lannister, um dos Lannisters do As Crônicas de Fogo e Gelo do Game of Thrones, né, do George R. R. Martin, né. Esse eu nunca cheguei a ler, nunca tive a oportunidade de ler George R. R. Martin, nunca li os trabalhos dele, mas enfim, depois do J. Abercrombie, a outra trilogia dele que eu assisti foi a que eu li, né, nossa, que eu li, foi a do Mar Despedaçado, também ficção fantástica, outro universo, o autor criou outro universo, é muito bom, os personagens dele são muito carismáticos, né. Outro autor muito bom de ficção histórica que me cativou bastante foi Scott Lynch, autor da quadrilogia Nobres Vigaristas. Então, eu tive inúmeras influências, assim. Para ser um bom escritor, você tem que ser, no mínimo, leitor ávido. Tem que ler bastante, né? De tudo um pouco. Eu também, na minha infância, lia também. Comecei já pequenininho, lendo a Metamorfose. Do Kafka? Você leu pequenininha? Eu enchei o livro em casa, fui lendo, não entendi nada, mas li. A Carta de Pero Vaz de Caminho, eu sempre falo, fui apaixonada também por esse livro, né? A carta dele. E também Bíblia, né? Eu sou cristã, leio. E também a linguagem é difícil, né? Para você interpretar a Bíblia. Então, assim, eu fui criada nesse meio da literatura. E gibis. Os gibis, da Turma da Mônica, tudo. Sim. Os gibis são, os gibis acho que são indispensáveis, assim, para criança. Tio Patinhas, Zé Carioca, eu lia tudo isso. Né? Do Mickey. Então, eu li de tudo um pouco, né? Você falou dos gibis, eu fui, como muitos brasileiros, fui fã da Turma da Mônica, tudo, mas também, tipo, um pouquinho mais velho, eu comecei a ler muito mangá. Primeiro eram os mangás dos animes que eu cresci assistindo, né? Dragon Ball. E depois comecei a ler mangás que eram clássicos. Por exemplo, Buda, do Osamu Tezuka, que é o autor do Astro Boy, né? Conhecido como mestre do mangá. Teve o Buda, teve vários mangás que eu li, mas eu acho que mangás fizeram parte também, né, da minha formação enquanto pessoa e quanto escritora. Que legal. Eu, assim, de desenhos, eu lembro que eu assisti Cavaleiros dos Zodíacos, mas não cheguei a ler, né, ver os mangás, né, que tem Sakura. Sakura Card Captor era muito bom, adorava, assim, né? Sim. E também você é professor ou foi professor de artes marciais? Está em volta aí, né? Você gosta dessa cultura? Eu fui instrutor auxiliar por 2 anos e meio, sim. Então, eu diria que artes marciais também fizeram parte da minha formação. Ainda fazem, né? Ainda treino. Eu pretendo voltar, assim, a dar aulas um dia, né? Quando eu conseguir minha certificação como professor de Jeet Kune Do, trocando em miúdos a arte marcial de Bruce Lee, sim, né? Então, eu também pretendo voltar para esse meio, porque seria uma coisa... Tipo, eu seria outra pessoa sem isso, sabe? Outra pessoa sem isso. Por exemplo, até para quem lê meus livros, percebe a influência que teve, principalmente os primeiros, na minha visão de mundo, tudo, então... Mas como influencia? Agora fiquei curiosa. Como a questão da... porque é uma cultura asiática, né? Também... E como isso muda o seu olhar, a sua perspectiva sobre o mundo? Eu diria que não é nem pelo fato de ser uma cultura asiática. Já aviso que minha ascendência não influenciou, porque, tipo, minha mãe não foi leitora ávida de mangás, nem assistiu animes, não foi por conta da ascendência, mas... Sim. Mas eu diria que não é nem a questão da cultura asiática, mas é a questão do... Você tinha falado de frases, para eu pensar em frases que eu levo para a vida, né? Eu tinha pensado em trazer outra frase que eu vou falar mais pro final, mas trazendo frases que remetem a esse assunto do porque eu sei outra pessoa sem as artes marciais. Tem uma frase do Sêneca, do Sêneca? Acho que era, que diz: uma sociedade que separa os seus acadêmicos dos seus guerreiros vai ter suas leis escritas por covardes e defendidas por idiotas.
Então, acho que é algo importante que torna a pessoa mais completa, assim, Sim. essa capacidade, assim, de saber se defender. Tem várias outras, né? Tem aquela dos romanos, né? A frase romana, se quer paz, esteja pronto para a guerra. É porque também a questão pelo que eu entendi um pouco de artes marciais, né? Não é só a luta, né? Tem muita coisa envolvida ali, da cultura ou uma questão filosófica, não sei, porque um tempo eu procurei, né? Até para eu Sim. fazer mesmo, né? Colocar meus filhos aí em outras turmas, né? Eu vi em Valinhos, né? Acho que é Shaolin que fala. Sim. Né? Eu fui lendo um pouquinho para conhecer. Então, assim, tem a ver também com uma questão filosófica, Sim. né? Tem bastante, aliás. Não vou dizer que tem pouco, inclusive. Tem bastante. Então, inclusive, o próprio Bruce Lee estudou filosofia. Mas, trazendo para minha visão de mundo, como influencia a minha visão de mundo e minha formação, é até mais a capacidade de saber e não precisar. De ser capaz e não precisar usar, né? Tipo, é um dos aspectos mais decisivos na vida de quem pratica. Por conta de saber, de ter a capacidade, não se envolver, não precisar usar, porque você já sabe como usar, né? Então, isso foi um dos detalhes que moldaram, assim, minha visão de mundo e minha visão, não visão literária, mas quando eu escrevo, principalmente os primeiros, estava bem implícito isso, né? É melhor ser um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra. Sim. E quais foram os teus, assim, maiores desafios, né? Falando aí das lutas, né? Mas eu falo no sentido da literatura que você encontrou. Porque você começou aí a escrever em 2012, né? Sim. Então, assim, como foi esse percurso até chegar aqui no último livro? O maior desafio, eu diria que sem dúvida, foi o retorno. O retorno porque, assim, não foi um desafio para mim escrever. A história em si, não estou dizendo que foi fácil, mas não foi o desafio em si. É daqueles desafios que a gente fala, que legal, dá para enfrentar, assim. Aliás, vai ser legal enfrentar tudo. E questão de criatividade, para mim também não foi um problema. Até mesmo as pesquisas, né? Porque, lógico, eu tinha a bagagem anterior, mas não me satisfez com isso, né? Continuei pesquisando o máximo que pude, pesquisei, me aprofundei em arquétipos, né? Psicologia junguiana, mitologia, comecei a me aprofundar mais nesses aspectos, assim. Não foi mais desafiador, isso aí foi a parte legal. A parte mais desafiadora, né, o maior desafio, acho que para todo escritor do Brasil, é como você ser reconhecido. Sim. Sim. Porque demorou muito para que eu entendesse. Eu já tinha 4 livros já. E eu achei que conforme eu fosse lançando, meu nome começaria a ser mais divulgado. Mas a bem da verdade é que não. Se você segue a estratégia, no final o que você tem são vários livros. Sim. Vários livros encaixotados em casa. É a realidade dos escritores, né? Infelizmente, foi no passado para muitos, né? No presente é ainda. Eu acho que com o avanço aí da tecnologia está prejudicando mais o acesso mesmo ao livro físico, né? E o reconhecimento, né? Infelizmente é difícil, né? Para o escritor ser reconhecido enquanto né, estiver com vida aí, porque muitos foram depois, né? Sim. Se formos olhar a história de vários escritores que nós amamos hoje, só foram reconhecidos pós-morte, né? Infelizmente. Então, eu queria até que você falasse um pouquinho, Matheus, do A Neve e a Flor, porque a gente falando aqui da questão, né, de ser reconhecido, né, depois da passagem aí, né, tem uma parte aqui na resenha do seu livro que fala da questão da pós-vida, né? Sim, e eu queria que você nos falasse um pouco do livro, por favor. Então, A Neve e a Flor. Esse é um livro em que eu fiz uma construção de mundo, quase que no gênero de fantasia, só que aplicado ao universo dos animais, ficção animal, por assim dizer.
não foi o primeiro a fazer ficção animal, já vimos vários. Mowgli, por exemplo, né? O livro da selva é uma ficção animal, né? E Watership Down, dos coelhos, também é uma ficção animal. Em que você cria um universo ali com animais que existem, ou que existiram, no caso aqui são animais extintos já durante a Era Glacial, mamutes, né? E no caso que nós fazemos, pegamos o universo em que eles já existem, em sua forma natural, eles não são antropomorfizados, os animais não são antropomorfizados de qualquer forma, que nem no filme da Disney, né, que é um pato com uniforme de marinheiro e tal, né? São animais como eles são de fato. Sim. Só que eles são apenas dotados de personalidades humanas. Então, qual que é o desafio que é o interessante para a criatividade? Imaginar esses animais, se tivessem uma visão de mundo humana, a capacidade humana de raciocinar e de teorizar, como eles criariam suas sociedades? Pois, a partir de sociedades, também formam suas culturas, suas religiões, né? Seus costumes. Certeza. E nesse aspecto, eu puxei mais pelo aspecto religioso, como essas sociedades de animais criaram suas religiões, né? Eu crio todo um tecido de religião para cada espécie, né? Nessa história, né? Uma mitologia, tudo. Tudo isso para falar por quê? O tema central de A Neve e a Flor é a morte e o luto. E a velhice, posso dizer que a velhice também faz parte dessa narrativa. A velhice também está no cerne A história é sobre o quê? Sobre uma filhote de mamute que tem que se despedir da avó. E os mamutes, eles têm a tradição de, quando chegar próximo à hora da morte, já por conta da certa idade, tudo, eles se dirigem ao local, né? Um pequeno vale ali, uma montanha, onde todos os restos mortais de seus antepassados estão guardados ali. Né? Estão guardados porque todos morreram ali. É um lugar, é uma cova coletiva, por assim dizer. E para essa pequena mamute que vai se despedir dessa avó, que é a matriarca da manada, ela não consegue aceitar esse costume. Ela não consegue aceitar que ela vai ter que se despedir, sim. Então, por isso, quando chega o momento de dar o último adeus, que eles chamam de último adeus na tradição, né, que entrelaçam as trombas e se despedem mesmo ali fisicamente, elas se recusam, elas se retraem. E a avó acaba tendo que partir sem dar esse praticamente abraço com as trombas, né, na neta. E só então que a neta se dá conta que negar esse último momento não vai impedir que as coisas continuem como ela queria, né? E ela percebe que no final desperdiçou o último momento que tinha com a avó. O que ela faz? Ela foge da manada para seguir a avó nesse caminho que é reservado apenas para quem vai morrer. Então, pelo que eu entendi, o mamute ele fica ali, né, vivo ainda, esperando o seu momento final mesmo da vida ou não? Quando ele chega na montanha. Isso, sim. Fica Na verdade, ele encontra seu canto ali, por assim dizer. Ele entra por um desfiladeiro ali. E quando chega no cemitério, na cova coletiva, escolhe seu canto e dali ele não vai sair mais. Dali é só esperar mesmo. Então ela volta e fica nesse momento com a sua avó. Há um momento de reconciliação, sim. Há um momento, sim. Mas a neta não acompanha a avó até o ponto final. Mesmo. Ela se reencontra um pouquinho antes, assim, na verdade. É interessante você trazer esse olhar, né, também sobre a morte, que é algo comum, se eu posso dizer, algo natural, né, faz parte da nossa existência, o viver, né, o morrer, tudo faz. Só que nós queremos sempre negar, né? Não vamos falar sobre morte porque é algo triste, é tido como triste, né? Então, mas essa sua visão de querer entender, né? Um mamute ainda pequeno, entender essa realidade, né? E questionar também, né? Os fatos que são
já construídos, né? E também aceitar, né? A aceitação da vida, né? Uma reflexão bem diferente. Ó. Sim, é uma história principalmente sobre aceitação. Sim. Sobre a aceitação do luto e da morte em todas as suas seus pontos altos e baixos, né? Bons e ruins, assim, né? Pois é um livro sobre dualidade, sobre a dualidade, né? Por que é a neve e a flor, né? E por que a neve vem antes da flor no título? Uhum. A neve, a história se passa a maior parte no inverno. E o símbolo do inverno é a neve. E o inverno traz aquela coisa do gelado, do árido, né? Do amargo, né? Uhum. Do frio, né? E só que depois do inverno vem a primavera. E quando derrete os flocos de neve surge o que? A flor. E a flor traz a ideia do renascimento, né? Então é um livro sobre dualidade. A capa já me chamou a atenção. Sim. Eu fiquei tentando entender, né? Se o que tem a ver uma flor, né? No meio Sim. da neve, o que tá... Me trouxe, assim, uma esperança, né? Sim. Em meio a tanta frieza. Né? Sim, para ter uma ideia, que na verdade o título original, quando eu primeiro pensei num título para a história, era um título bem menos convidativo. Eu tinha pensado em colocar A Frieza do Tempo. Mas então eu li um livro de psicologia junguiana chamado Os Sonhos e a Morte. E um dos símbolos recorrentes nos sonhos de quem está prestes a morrer, né, pacientes terminais, tudo, são as flores. Que as flores representam o renascimento, de que talvez a vida vá continuar de outra maneira, em outro lugar. Então você se aventurou um pouco aí na psicanálise, né, para entender a questão dos sonhos. Sim. Aliás, eu acho que psicanálise, psicologia analítica, todas as filosofias são um prato cheio, mitologia são um prato cheio mesmo para escritores, assim. Então eu acho que nunca é demais se aventurar ali, né? E sobre o livro A Pérola no Mar da Alma, né? O que é a Pérola no Mar da Alma? A Pérola no Mar da Alma, que acho... porque você estudou psicanálise também, né? Estou estudando, outra metáfora, assim, né? Psicanalítica, analítica também, junguiana, assim. E budista também, de que no budismo a pérola representa a essência, né? A essência da tua alma, né? A essência que está ali. E o mar, pensa, o mar, nós podemos pensar, o oceano tem ali a sua superfície e você tem as profundezas. Para você chegar nas profundezas, você se afunda na superfície, né? Vai bem fundo até chegar ali onde está a pérola, né? Essa superfície do oceano, supérfluo do mar, né? É o que há por fora, e as profundezas, né? Você pode interpretar como nós mesmos, né? O oceano, a superfície é o que está aqui, né? E não falando nem fisicamente, na mente mesmo, fazendo uma abordagem até analítica, nem o oceano. Freud fazia do iceberg, na verdade, né? Jung fazia do oceano, né? De que a mente seria um oceano e o consciente coletivo é quando você afunda, né? Você nada ali, fundo do oceano. Então, essa é a pérola no mar da alma, né? Que é a essência que está ali por baixo do superficial, passando por várias camadas. E a pérola, se formos pensar, não é fácil, né? Ser construída, de ser feita, né? Ela é bela, mas não é nada fácil, né? Por isso que é um mar, né? Porque o mar é imenso, o mar lembra aquela questão a imensidão, a instabilidade, né? A água é instável, tudo, né? As profundezas são escuras, né? Então é como um lugar para se aventurar que dá medo, assim, no primeiro momento, né? Para chegar até a pérola. É uma questão de autoconhecimento, a Totalmente. pérola? Totalmente. Eu vi que você lançou, foi em 2024 o livro? 22. Foi na Bienal de São Paulo com a Lura, com a parceria da Lura.
tive um stand lá. Tive um stand. E fala sobre fé também? A questão Sim. de reflexão sobre fé, sobre o autoconhecimento. Sim, posso dizer que fala sobre fé, e fé no sentido assim do... Se você pensar que fé não garante nada, mas tipo, sem fé fica pior ainda, certo? Sim, sim. Então, mesmo que você esteja andando no escuro, se você não acreditar que você vai chegar até o outro lado, aí sim que fica pior, né? Mesmo que se você acreditar não seja garantia, né? Então, pensar a fé por esse sentido, por esse aspecto, né? De que nada é garantido, mas a ausência da fé torna as coisas mais difíceis ainda. Assim, se estiver num caminho tortuoso assim, fica mais difícil ainda se você não acreditar que vai sair de lá algum dia. Aliás, é capaz de você, aí sim você ficar lá preso mesmo. A fé ela move, né, de alguma Sim. forma. E num livro A Pérola no Mar da Alma, uma curiosidade, ela fala muito da questão de se autoconhecer, né, a questão também de reflexão sobre o mundo, porque eu vejo que nos teus livros tem muito sobre isso. Então, continua essa mesma reflexão sobre o mundo ou sobre si? Sobre o mundo e nossa relação com o mundo, sobre si e com o mundo, né? Sim. O Heidegger falava o ser aí no mundo, né? Era o Dasein, né? O ser aí no mundo. Não necessariamente estou falando do conceito heideggeriano, né? Mas remetendo um pouco, a Pérola do Mar da Alma é uma reflexão também sobre o mundo, mas como se encontrar nesse mundo. O sentido de tudo, né? A sua experiência no Sim, mundo, essa experiência. né? A sua experiência, sua própria experiência no mundo. E tem muito do seu olhar aqui, Matheus? Ou não? A Pérola no Mar da Alma, quando eu concebi pela primeira vez, eu queria fazer algo semi-biográfico, na verdade. Olha só. Então tem muito do Matheus, então. Aliás, aqui. foi por isso que eu mudei também a vertente literária, né? Por isso fiquei mais reflexivo também, porque eu queria escrever algo que falasse... Era uma coisa que queria falar sobre mim também, né? Sobre minha própria experiência, a Pérola do Mar da Alma. Então, por isso que eu mudei muito do viés que eu tinha. A Pérola do Mar da Alma também traz alguns traços do que tinha antes, dos livros anteriores até. Inclusive, é possível compará-la com uma tragédia de solidão. Compará-la diretamente. Foi o primeiro livro, né? Então teve um encontro aí. Teve, só que dessa vez sobre perspectivas diferentes. Talvez mais analítica, mais profunda sobre si. Sim. E mais sensíveis também. Mais sensível. Matheus, eu gostaria também que você citou algumas frases, né? Sim. Eu gostaria que você também citasse, pode ser de sua autoria, né? Um momento do programa que eu sempre peço para o convidado falar sobre algum escritor, né? Quem ele gostaria de estar junto, né? Pode ser alguém que já partiu ou não, mas um escritor que ele gostaria de ter esse momento para conversar, quem seria? E também, a partir do programa de hoje, também eu quero ouvir uma frase, né, do convidado, um pensamento, pode ser de sua autoria ou de outro, né, que você gosta. E por quê? Certo. Qual dos dois você gostaria primeiro? Os dois, pode ficar à vontade. Bom, primeiro a questão do escritor. Qual que eu acho que seria muito interessante ter esse encontro e falar sobre criação literária. Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis. Ele é conhecido como autor do Senhor dos Anéis por causa da trilogia, mas ele criou muito mais do que isso, né? O Hobbit, também muito conhecido, mas Silmarillion. O Tolkien, gostaria de conversar com ele sobre criação de mundo, world building, porque ele foi muito bom nisso. Ele inaugurou... Eu não tenho certeza se foi ele que inaugurou, mas parece que a partir dele que se criou toda uma mitologia. A intenção dele era criar uma mitologia, de fato, né? Criar uma mitologia para
pro contexto social dele, né? A sociedade inglesa do século XX, que era início do século XX, que foi quando ele viveu. Mas ele criou um mundo de uma riqueza de detalhes, assim, Fantástica, né? criando com Nossa. sua língua, sua própria língua, né? Seus costumes, sua história, né? A história completa de cada raça, assim. Ele criou mesmo algo, tipo, uma epopeia do mundo moderno, assim, né? Então, isso até me faz lembrar, quando eu estava na escola ainda, escola eu falo, no ensino fundamental ainda faz muito tempo, mas o Senhor dos Anéis estava em voga, né? A trilogia do Senhor dos Anéis. E na época, uma luta que um professor de história meu que eu tinha, gostava muito dele. Não é uma crítica a ele, a pessoa dele, nem nada disso. Mas uma luta que meu professor de história tinha, por exemplo, era fazer a classe querer gostar de outras coisas que não fosse Senhor dos Anéis. Porque ele era muito fã de cinema e queria apresentar muito cinema nacional também, assim. E ficava meio inconformado com, para nós, tinha apenas o Senhor dos Anéis. E porque acho que na visão dele, era simplesmente porque o filme tinha efeitos especiais muito bons, né? E também na mesma época houve uma polêmica. O Senhor dos Anéis ganhou o Oscar, mas o Senhor dos Anéis concorreu diretamente com Cidade de Deus no Oscar, né? E o jornalista Arnaldo Jabor, na época, ele ficou meio conformado. Ele escreveu um texto, assim, falando como é que o Cidade de Deus era uma aula sobre brasilidade, por assim dizer, né? Falar da realidade do Brasil, tudo. E quem ganhou o Oscar foi foi uma lenda misturada de idade média com ficção científica que não estava falando sobre a realidade, na verdade estava viajando na maionese, né? Mas é porque eu penso que essas pessoas não tiveram dimensão da riqueza que foi o que Tolkien criou, né? Que é muito além dos efeitos especiais que se vê ali Sim. Era uma mitologia que de fato criou abordando temas universais em sua obra, e ao mesmo tempo uma perfeita aula de história e mitologia, porque e de filologia, né, linguagem, Sim, que ele criou a língua que ali. ele criou Nossa, de uma sim, maneira, um mundo tão coerente, né, sim. parece tão fantasioso, mas ao mesmo tempo é tão coerente. Então, quando você tem dimensão do que foi, como aquilo acrescenta a criatividade humana, né? Aí você entende porque ganhou Oscar, tudo, porque é tão cativante para crianças e adultos, né? A mensagem A também, né, mensagem, Tom? Que sim. ele trabalhou muito essa questão da mensagem. Não Sim. criar o personagem, a língua, o mapa, todo aquele mundo. Sim. Não está solto, personagens largados, mas tem um motivo, né? É muito Sim. forte. Muito forte, muito sofisticado, assim. Sim, então foi merecido o Oscar, Foi, né? foi Com merecido. E não certeza. quero desmerecer Cidade de Deus ou qualquer filme da... Porque, lógico, sim, nossa vida tem o lado real, tem o lado... E é interessante você consumir materiais, consumir conteúdos que falem da realidade, da sua realidade, da realidade de outro país também, mas que falem também de realidades criadas, né? Que mostrem a criatividade humana, tudo. A bem da verdade, acho que não é aquele tipo de coisa que devia se ficar comparando, sabe? Sim, são coisas Sim, acho que diferentes não e cabe ficar comparando. Cidade de Deus é melhor que Senhor dos Anéis, ou Senhor dos Anéis é melhor que Cidade de Deus. Não cabe ficar comparando, né? são construções diferentes, tempos diferentes, mas todos têm uma mensagem, né? Não tem Sim, acho que porquê. que acrescenta mesmo é você consumir tudo. Eu acho que consumir tudo, né? Tudo vai ser uma experiência a mais para tua formação, então. Sim. E um pensamento? Pensamento, sim, esse era o pensamento que eu queria falar, né? Do livro de Jó, né? Que era Deus me deu, Deus me tirou. Né? Isso aí, pra mim, virou um mantra já, assim, de tão expressivo que é, né? Na história de Jó, tenho certeza que você conhece, né? Conheço, Uhum. sim. Mas para quem estiver ouvindo talvez não conheça, a história de Jó era de um personagem da Bíblia, anterior até mesmo aos personagens israelenses, né? Acho que é anterior até a Abraão. Sim, esse é um livro bem Sim, antigo. é uma história até um pouco esparsa, se for ver, né? Tipo, não necessariamente está conectada aos eventos de Abraão, Sim. né? Mas que Jó era uma pessoa extremamente abençoada, né? Extremamente rico, pelos padrões de hoje seria milionário até, né? Com Sim. tanto de
propriedades, animais e servos que ele tinha, fora uma família grande, né? 7 filhos e 3 filhas, né? E então ele era extremamente feliz, extremamente devoto, né? E qual que é o quiprocó da história, né? Quando acontecem os eventos, né? Quando Deus recebe a visita de Satã Sim. E Jó acaba entrando no meio da conversa, sendo citado no meio da conversa, não que ele entrou no meio da conversa, acaba sendo citado, o assunto de Jó acaba vindo à tona, que Deus fala que Jó é um servo muito devoto. Não há igual, né? Não há igual, né? E então Satã desafia Deus, dizendo, né? Ele só é assim porque ele é muito rico, porque ele tem tudo de bom, senão ele te amaldiçoaria. E então, por conta disso, Satã desafia. Vou tirando tudo que ele tem para ver se ele continua sendo um servo tão fiel. E então Deus permite, só com a condição de que nada, não tirar a vida de Jó. E assim, Jó perde todas as suas propriedades, seus animais, né? Eles são todos saqueados por ladrões, eles perdem seus rebanhos, perdem suas riquezas, perde tua família, perde tua saúde, mas... Em pouco tempo, né? Em pouquíssimo tempo. É tudo de uma vez, né? Sim, a sequência aquelas famosas, tipo, se fosse na nossa vida, assim, uma pessoa que você conhece, você fala, nossa, mas quanta desgraça. É aqueles momentos que desgraça vem tudo de uma vez só, né? Parece que desgraça vem sempre acompanhada, né? Sim. Foi o que aconteceu com o Jó, né? E... Mas a frase que ele diz sempre, Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja teu nome, né? Quando a mulher dele amaldiçoou, ele sim, ficou firme, fala, né? Devemos amar a Deus só quando está bom e não quando está ruim. Ele usou outra palavra, não lembro agora, né? Sim. Mas que ele fala, quando você para pensar dessa maneira, né? Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja teu nome, né? Traz uma paz. Sim. Traz uma paz, mesmo quando tem desgraça acontecendo, quando você está perdendo muita coisa. Porque se você está perdendo, é porque você já teve, né? Sim. E tudo faz parte da nossa existência, né? Eu acho que, pelo que eu percebo das conversas, né? Você trouxe um livro que eu acho ele bem forte. Eu gosto da história tanto de Jó quanto de José. José também eu acho bem profundo, tá? Sobre comportamento. E a questão da fé também, né? Então... você não está apegado, né? E o que eu percebo hoje da sociedade no geral cada vez estamos ficando mais distante desse momento de refletir sobre valores, sobre o mundo, sobre si, sobre o que é uma desgraça ou uma graça também, né? Então a gente está sempre fugindo, indo só para o superficial, né? Não consegue entrar como posso falar, numa questão no olhar filosófico profundo sobre a vida, né? Então, assim, tudo que nós, por exemplo, você falou de morte, vamos evitar falar sobre morte, sobre perdas, né? Sobre dificuldades, isso é chato, é amargor, nós vamos... Então, assim, está sendo uma sociedade muito fria, eu acho. Muito apegada ao material, igual você falou, Deus deu, tirou, Deus, né? Eu vim nu e vou partir nu, né? Sim. Então, é isso, a sociedade ela está pregando muito uma coisa, né? Que não faz parte aí muito aí do que nós cremos, até na Bíblia, né? Isso. A questão da materialidade, só se pegar os bens, né? Eu sou feliz, eu sou sortudo se eu tiver tudo, né? Principalmente a questão de buscar ter cada vez mais, não dá valor porque você já tem, né? Não, nem perceber o que você já tem, né? É muito aquela coisa de ir buscando cada vez mais, não só o material, não. Se for ver em questão de carreira, né? Quando vou ter minha promoção, né? Você faz faculdade, quando vou ter meu diploma... Nunca é o suficiente, né? Nunca o presente é suficiente. Sim. Fazendo um diálogo entre religiões aqui, isso lembra até as 4 nobres verdades sobre o sofrimento de Buda, né? Que, no budismo, né? Que ele percebe que um grande impacto sobre a origem do sofrimento é o desejo de se ter cada vez mais, né?
Tipo, um grande motor na busca de Buda pelo conhecimento que ele buscou, né? Conhecimento e sabedoria que ele buscou, foi o que levava as pessoas a sofrer, o que fazia haver tanto sofrimento no mundo, né? O que ele encontrou não foi uma resposta para acabar com o sofrimento do mundo, foi uma resposta para lidar com esse tipo de sofrimento, na verdade, né? Que era uma coisa que não se poderia mudar, mas pode se aprender a lidar com isso. E ele percebe que, tipo, o desejo essa ânsia por se ter cada vez mais, essa insatisfação constante com a própria vida é uma fonte de sofrimento também, né? Com certeza. Né, você falando aí, eu lembrei novamente do livro A Neve e a Flor, né? Porque essa questão da aceitação, Sim. né? Do que somos, até mesmo da nossa limitação, Sim. né? Da vida. Mateus, e para quem está nos assistindo, passa seu Instagram, onde encontrar teus livros, tá? Claro. Meu Instagram, @Mateus com TH, underline, Mori M2OSRI, Batista, o Batista normal sem P, né? Não é Batista, só Batista. Então, @Mateus, underline, Mori Batista, tudo junto. E os livros, primeiro que se vocês entrarem no meu Instagram, vocês já vão encontrar os links ali na bio, tem os links na bio, mas quem quiser procurar o livro de forma esparsa, os dois estão disponíveis na Amazon. A Neve e a Flor já devo avisar. E este aqui, na verdade, foi uma pequena tiragem de 50 exemplares que eu fiz, exemplares físicos. Mas em distribuição mesmo, que tem para se obter aí, só está disponível no Kindle Unlimited, por hora, o Kindle. Quem tiver Kindle Unlimited pode baixar gratuitamente já. Quem tiver só o Kindle pode comprar no Kindle, né? Só o e-book por hora. Inclusive no e-book é outra capa. Eu gostaria de dar créditos a um amigo meu que fez a capa. Eduardo Abreu Galati, o @ dele do Galati. E A Pérola no Mar da Alma. A Pérola no Mar da Alma está disponível tanto na Amazon quanto na Martins Fontes e também há exemplares dela na estante virtual. Então esse aqui tem mais pontos, você pode achar. E claro, os exemplares físicos. E se, no caso, os outros livros, os primeiros, é possível também comprar? Sim. Tudo está no link disponível ou é diretamente contigo? Não, os anteriores, os 4 anteriores eu não coloquei na bio, só esses dois, que são os que eu mais estou divulgando na minha fase agora. Mas os anteriores também estão na Amazon. Uma Trajeto de Solidão e o Que Anda a Esperança estão encontra-se na Amazon, sim. Ótimo. Mateus, eu queria que, já estamos bem no final do programa, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando a escrever, que está iniciando aí, né? Na sua experiência, na sua visão desse mundo literário. Eu recomendo fortemente treinar bastante. Treinar vem a ser o quê? O treinamento do escritor é ler muito. Eu ouvi isso quando eu comecei e repito agora para todo mundo. Leia bastante e escreva bastante também, mas um conselho: não tenha pressa para publicar. Eu acho que, sinceramente, na minha visão, na experiência que eu tive hoje, é melhor sim vocês começarem publicando pelo Kindle Unlimited, que é gratuito. Sim, o Kindle Direct Publish, perdão, né? KDP, a plataforma KDP. Lá é gratuito, tá? E o dinheiro que vocês não gastarem, que vocês pouparem com publicação, vai servir para investir em divulgação, que é o que eu estou fazendo agora. Que eu custei a entender, demorei muito para entender, mas estou vendo como é a virada o divisor de águas na carreira do escritor. Não tenha pressa para publicar, mas divulgue. Guarde um dinheiro para divulgar depois. Leve a sério mesmo a divulgação. Porque esse processo de divulgação como escritor é muito difícil, Sim. né? O mercado, nossa, é muito complicado. E outra pergunta, Mateus, tem um site seu ou também para deixar no... Site meu eu não tenho. Tá.
E eu me atualizo principalmente pelas redes sociais, pelo Instagram. Minha Tá. maior rede social é o Instagram, é onde é mais fácil ter contato comigo e acompanhar as atualizações, as minhas atualizações. E eu recomendo mais o Instagram. Tem um Facebook também, onde eu coloco principalmente as notícias, os links das notícias sobre os livros, matérias. Mas o Instagram é onde eu mais estou presente. Muito bem. Matheus, muito obrigada, né, pela sua presença. Foi um momento aqui que eu aprendi bastante. Foi um momento de muita construção. Eu agradeço muito. Eu acompanho aí seu trabalho no Instagram, gosto muito. E quem sabe outra vez você, né, sempre será bem-vindo aqui no Eu programa. que agradeço, Margarida. Quem sabe outra vez. Com Muito certeza. obrigado mesmo, que eu gostei muito. E é sempre um prazer. Muito obrigada a você que está assistindo ao Pode Ouvir Histórias e Livros. Eu peço que se inscreva no canal A Leitura, A Vida é um Livro, compartilhe também e vamos juntos difundir literatura. Tchau!